Até quando será que o Ethereum vai aguentar segurar esse suporte aí? Será que ele tem força suficiente para isso? Ou essa força que ele tem mostrado é só uma armadilha escondida e ele está prestes a desabar a qualquer momento? Vamos tentar descobrir tudo isso nesse artigo aqui que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil. Inclusive, por uma coincidência do destino, esse aqui é o canal 99 Bitcoins Brasil. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz algumas análises muito loucas e desapegadas desse mercadão cripto que é só alegria para quem sabe surfar e tristeza para quem chega emocionado achando que vai ficar milionário da noite pro dia, mas aqui não tem surpresa, meu irmão. Aqui a gente dá as dicas para você conseguir surfar todas as ondas sem ficar ansioso, sem ficar depressivo, com gerenciamento de risco, principalmente para você não sair perdendo dinheiro à toa aí com qualquer coisa que você ouve falar sobre o mercado. Então a manchete do artigo é o seguinte: o valor do Ethereum mantém suporte, mas os indicadores preocupam. O valor iniciou a semana em queda, mas ainda mantém o suporte acima dos 4.500 dólares. Esse nível psicológico se torna crucial para os próximos movimentos de preço. Vamos dar uma olhadinha no gráfico como que ele tá? Ó, ele tá agora batendo ali nos 4.500, cara. Ele acabou de, inclusive, ir um pouquinho abaixo, né? Mas o nível psicológico segurou, ele chegou a 4.460 ontem. E o 4.500 é bem basicamente aqui, ó, nessa linha branca que ele tá batendo agora. Eu não acredito que seja um suporte tão forte não, tá? Esse 4.500 ele é mais uma resistência, olha aqui, nesses dias atrás. Quantas vezes ele bateu no 4.500 e desceu? E ficou ali trabalhando entre 4.200 e 4.500. Aí agora que ele conseguiu romper, ele voltou. Se segurar aqui como suporte, pode ser muito positivo para ele continuar crescendo, né? Em todo caso, já faz mais de um mês aí que ele está entre 4 e 5 mil dólares. Isso é uma baita de uma oportunidade para montar uma pool de liquidez. O Ethereum recuou cerca de 2% na segunda-feira, acompanhando a tendência negativa do mercado mais amplo. Esse cenário reforça os riscos de novas quedas, especialmente se o suporte atual for perdido. Caso isso ocorra, a pressão de venda pode se intensificar rapidamente. O valor do Ethereum encaminha o seu terceiro dia consecutivo de queda após falhar em se sustentar acima dos 4.750, é verdade. Ele não aguentou mesmo não, hein? Ele tentou, mas não conseguiu. 4.750 serviu como resistência forte aqui pro Ethereum. Ó. Vamos colocar uma linha aqui. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Segurou o preço com muita força e ele não conseguiu romper. Aí ele tá vindo aqui, ó, 1, 2, 3 dias de queda, estamos no quarto dia. Vamos ver se ele vai já inverter essa tendência e continuar trabalhando dentro dessa faixa de preço ou se ele vai cair mais um pouquinho. Em todo caso, cara, isso aqui, ó, tá lindo para fazer pool de liquidez, velho. O mercado lateral é maravilhoso. Ai, Marinho, o que é pool de liquidez? Cara, pesquisa no YouTube. Pool de liquidez, canal do Marinho, que você vai achar alguma coisa eu te ensinando como fazer. E aqui, ó, nesse sentido, a correção ocorre depois de uma sequência de 6 dias positivos que elevaram o preço em mais de 10% na semana passada. Esse salto colocou mais de 98% dos detentores em lucro. Isso aqui, ó, isso aqui é um dado que a gente olha para os fundamentos, né? Mas de onde tirou 98% de quem tem Ethereum tá no lucro? É, porque talvez poucas pessoas compraram quando ele estava muito mais alto, né? É, até faz sentido. Enquanto tem muita gente no lucro, o pessoal começa a realizar, né? E aqui, embora seja positivo para os entusiastas do ativo, o movimento também aumenta os riscos de realização de lucros. Historicamente, níveis tão altos de lucratividade antecipam correções relevantes, verdade. Ó, em 22 de agosto, por exemplo, 99,8% dos investidores estavam no azul, quando o Ethereum era negociado perto dos 4.829 dólares. Poucos dias depois, caiu para 4.300, acumulando perdas de quase 10%. Esse padrão se repete agora, com traders aproveitando a valorização para vender. Bom, não é novidade para ninguém que muitas pessoas estão aqui para fazer um day trade, né? Comprar barato e vender caro. Isso não é novidade para ninguém.
Então, realmente, quando atinge novas máximas, a rapaziada começa a realizar. Eu mesmo realizei bastante com Ethereum. Agora eu já parei, tô segurando o que restou na minha carteira, porque eu comprei Ethereum a $1.700 esse ano, cara. Foi uma baita de uma oportunidade. Aí quando ele começou a ultrapassar os 4 mil e pouco, eu comecei a realizar em dólar. E deixei o capital em dólar e, claro, né, sempre comprando Bitcoin. Segundo a CoinGlass, as ordens de venda nas corretoras superaram as de compra em mais de $1 bilhão nas últimas 24 horas. Isso aqui também é um dado muito relevante, que mostra, né, para onde possivelmente o ativo vai andar. E esse fluxo mostra que os investidores preferem realizar lucros do que reforçar posições compradas. Para o curto prazo, esse desequilíbrio é um sinal negativo e sugere queda adicional no preço. Com toda certeza. Suportes técnicos e indicadores que reforçam o risco de queda. O gráfico diário do Ethereum mostra que a recente correção enfraqueceu a possibilidade de reverter o padrão de baixa iniciado em agosto. Naquele período, o ativo formou um topo descendente, sinal clássico de enfraquecimento da tendência. Agora, os vendedores testam o suporte no nível de retração da Fibonacci de 0,382, aliás. Caso o valor do Ethereum perca esse ponto, o preço pode cair em direção ao fundo recente, localizado em 4.213. Esse movimento representaria uma queda superior a 5%. Então, traçou um Fibonacci aqui, mostrando, né, os pontos de interesse. E eu sempre gosto de dizer que análise gráfica funciona porque a maioria das pessoas acredita que ela funciona. Mas o que dita o mercado são os fundamentos, a emoção das pessoas. Então, pelo fato de muitos traders acreditar cegamente que a análise gráfica manda no comportamento do preço de um ativo, muitas vezes ele acaba realmente refletindo isso. Mas qualquer coisa que acontece e foge dessa análise, aí você vê que realmente a análise gráfica só serve para a gente ver o passado, não para tentar adivinhar o futuro. Então, as notícias, os fundamentos, são muito mais relevantes do que você simplesmente bater o olho num gráfico e tentar adivinhar o que vai acontecer. Certo? Como, por exemplo, a questão de que 98% dos detentores de Ethereum estavam no lucro. Isso é um fundamento que mostra que, tá na hora de todo mundo realizar lucro. Então, provavelmente, ele vai começar a derreter. E é assim que funciona. O mercado é volátil. Vai continuar sendo assim sempre. Inclusive, quem gosta de arriscar para tentar fazer um lucro com criptomoeda, normalmente arriscam em pré-venda. Começa aqui da Snorter, por exemplo, que é um token que nem foi lançado ainda, então você tem a oportunidade de comprar antes que ele seja listado. E isso pode te colocar à frente, porque normalmente quando é listado, ele tende a valorizar. Mas é uma certeza que isso acontece? Também não. Por isso que o mais importante nos investimentos do mundo cripto é o gerenciamento de risco, que eu sempre falo aqui em todos os vídeos desse canal. 5% do seu salário é o ideal para você gerenciar o risco que você pode correr por mês. Se você ganha hoje um salário de R$3.000, seu 5% é R$150. E você nunca deve ir além disso. 150 por mês. Quero investir em 3 coisas arriscadas diferentes? Beleza, pega o seu 150 e divide por 3. Aí você põe 50 aqui, 50 ali, 50 lá e vê o que vai te dar uma chance de multiplicar essa grana aí com o passar do tempo. Então, quando a gente aplica o gerenciamento de risco, não gera aquela ansiedade, aquela coisa louca. Ai, meu Deus, preciso comprar, preciso vender, preciso acontecer com esse dia. Não. Cara, foi 5%. É um dinheiro que se você perder, você pode até ficar triste, mas você não fica em depressão, entendeu? Então, você consegue agir com mais naturalidade, com mais calma, pensar antes de agir, usar mais o neocórtex frontal da sua cabeça para poder tomar boas decisões. Porque agir na emoção no mercado cripto é a melhor forma de você perder dinheiro, de comprar na alta e vender na baixa. Aqui, os indicadores técnicos do gráfico de 4 horas reforçam esse cenário. E a média móvel exponencial, EMA, de 9 períodos, está próxima de cruzar abaixo da EMA de 21 períodos. E esse cruzamento indicaria uma reversão de curto prazo para uma tendência negativa. Então está tudo apostando e indicando que o Ethereum vai começar a cair um pouco.
E aqui o índice de força relativa, RSI, também preocupa, que é um indicador que está em queda e já se posiciona abaixo de 50, sugerindo a perda de força compradora. Assim, reforça que a pressão vendedora ainda deve predominar nos próximos dias. Aí quando você começa a ver um monte de indicador sugerindo que o preço do Ethereum vai dar uma derretida, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. E aqui, em conclusão, o valor do Ethereum ainda mantém o suporte nos 4.500, mas a pressão de venda preocupa. Com quase todos os investidores em lucro, o movimento de realização se intensifica. Além disso, os indicadores técnicos apontam para uma tendência de curto prazo, veja bem isso, tendência de curto prazo desfavorável. Se o suporte atual for perdido, o ativo pode cair para novas mínimas. Dessa forma, o mercado deve seguir atento aos próximos movimentos de preço e à movimentação on-chain nas exchanges. Isso aqui é muito importante também da gente ficar de olho, tá? Quando está entrando muito Ethereum nas exchanges, quer dizer que a intenção de realizar lucro é muito maior, o que naturalmente derruba o preço de um ativo. Mas você prestou atenção que isso aqui é uma tendência de curto prazo desfavorável? Para mim, nada mais é do que a volatilidade normal. Ele está ali brigando nos 4.500 e pode ser que ele perca esse suporte dos 4.500 e venha buscar aqui do 4.200, tá? Facilmente. E para mim ainda tá lindo. Para mim ainda tá maravilhoso, cara. Contanto que ele se mantém acima dos 4.000, para mim tá lindo. Nossa, Marinho, mas por que você está falando isso? Porque eu tenho pool de liquidez que o preço mínimo está nos 4.000. Então, enquanto o Ethereum estiver acima dos 4.000, eu estou ganhando dinheiro. Simples assim. Cara, o mercado é volátil, as coisas funcionam assim, o preço sobe, o preço desce. Não tem como você pegar um ativo qualquer e achar que você vai fazer 50 ou 100x. Ainda mais com esses mais consolidados. A oportunidade de talvez dar uma alavancada dessa seria realmente em tokens de pré-venda ou em tokens que acabaram de ser lançados. Só que não tem como a gente adivinhar quem que vai entregar 20, 30, 50x de valorização. Por isso que eu costumo aplicar o gerenciamento de risco e sempre compro uns 10 dolzinho de um token ou de outro, principalmente os de pré-venda, que é o que tem a maior, na minha opinião, tá? O que tem a maior oportunidade da gente talvez multiplicar uma grana. Inclusive, um token que eu tinha comprado na pré-venda, uma moeda, foi esse aqui, que é o token 6.900. Eu comprei 10 doletinha dele. E olha só como foi interessante que aconteceu no primeiro dia que ele lançou, tá? Aqui eu tô no gráfico diário. No primeiro dia, ele entregou uma valorização de 159%. Ai, Marinho, você vendeu? Não, porque eu usei gerenciamento de risco. Eu tô em paz, cara. Eu não vendi. E deixei. Aí depois ele derreteu. Aí eu vi os meus 10 dólares virar 7. Continuei tranquilo. Agora eu estou no lucro de novo. Estou acumulando aqui um lucro de 30%. Então meus 10 dólares nesse momento tá valendo uns 13. Vou vender agora? Também não. Ah, e se derreter? Se derreter, derreteu. Foi o dinheiro separado para capital de risco. Já estava pronto para isso, já estava pronto para perder aqueles 10 dólares. Aí você vê, é 10 dólares só, cara, 10 dólares não faz diferença para mim. Mas se por acaso ele vier entregar uma nova alta aqui e os 10 virar 20, aí eu já começo a pensar, porra, agora tá na hora de vender, né? Ou então eu posso até esperar um pouco mais, esperar os 10 virar 30. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Eu não sou a mãe de Ná para adivinhar o futuro. Mas o gerenciamento de risco dá essa paz de espírito pra gente. Se você quiser continuar aqui acompanhando os nossos vídeos, eu vou deixar a indicação de um outro vídeo aqui em cima para você. E na descrição vai ter o link do Snorter para você dar uma olhadinha nessa pré-venda, que aqui tem um fundamento, é um botzinho de trade, não é uma meme coin qualquer que não serve para nada. Tem fundamento e já tem uma ferramenta sendo utilizada para essa moeda que ainda vai ser lançada.